Como foram formados e quais são os direitos dos povos indígenas no Brasil? Entre os anos de 1500 e 1970, a população indígena brasileira decresceu de maneira acentuada. Em grande parte, isso ocorreu devido aos direitos indígenas serem ou inexistentes ou ineficazes na proteção desses povos durante esse período. Quando falamos sobre povos indígenas, estamos falando sobre os povos nativos da nossa terra, que habitavam o território nacional antes do processo de colonização europeia iniciar. Com a chegada dos colonizadores, no século XVI, esses povos nativos tiveram seus recursos explorados e foram utilizados como mão de obra escrava em um processo civilizatório violento. Os colonizadores viam os indígenas como povos primitivos e exóticos, que deveriam ser educados aos moldes da vida europeia. Assim, houve uma imposição cultural e uma dominação sobre esse grupo étnico-racial, que sofreu com a escravidão e a exploração por quase todo o período colonial, que foi de 1500 a 1822. O fim da escravidão indígena no país ocorreu com o estabelecimento do Diretório dos Índios, que entrou em vigor em 1757, diferente dos africanos escravizados, que tiveram sua libertação formal decretada apenas em 1888. A lei determinava a liberdade dos indígenas em todo o território dominado por Portugal. Porém, continha contrapartidas, estabelecendo medidas específicas que visavam forçar a integração dos indígenas na vida da colônia, a partir do modelo de vida europeu. Anos mais tarde, já no período imperial, que foi de 1822 a 1889, do Brasil, foi estabelecido o Regulamento das Missões. A legislação previa ações e medidas para a fundação de aldeias indígenas e missões com o objetivo de catequizar e civilizar esses povos. Os novos modos de lidar com os indígenas visavam, de maneira geral, forçar a sua inserção na sociedade colonial brasileira, por meio da negação de seus costumes e cultura, da ocupação das suas terras e da transformação dos seus povos em trabalhadores que pudessem servir ao império. Em 1910, após a proclamação da República, em 1889, foi instituído no país o Serviço de Proteção ao Índio, um órgão público que marcou o início da responsabilização do Estado brasileiro com a questão indígena. Possuía como objetivo proteger a população indígena do país, por meio de políticas que ficaram conhecidas como políticas indigenistas. Mais tarde, com a elaboração da Constituição de 1934, novos direitos indígenas foram previstos. Foi a primeira Constituição a reconhecer aos indígenas o respeito à posse das terras permanentemente ocupadas por eles, assegurando que essas terras não poderiam ser alienadas, ou seja, transferidas, vendidas ou cedidas de qualquer forma. Durante a ditadura militar, que foi de 1964 a 1985, novas adições aos direitos dos indígenas foram instituídas no país. A Constituição de 1967 estabeleceu que as terras ocupadas por indígenas integravam o patrimônio da União, sendo que apenas os indígenas que ocupavam a terra poderiam fazer uso dela, seja para habitar, plantar, colher e etc. Foi também nesse período que o Serviço de Proteção ao Índio foi substituído pela Fundação Nacional do Índio, FUNAI, em 1967. A FUNAI continua até hoje como principal órgão indigenista responsável pela proteção dos povos indígenas e na promoção dos seus direitos em todo o território nacional. Além disso, em 1973, foi elaborado e aprovado o Estatuto do Índio, representando o maior avanço nos direitos indigenistas até então. O Estatuto foi a primeira lei a defender, logo em seu artigo 1º, a preservação da cultura das comunidades indígenas. No entanto, a lei também dispõe sobre o dever do Estado de integrar os indígenas à comunhão. A promulgação da comunhão, a promulgação da Constituição Federal de 1988 trouxe uma série de inovações ao tratamento da questão indígena no país. Foi a primeira Constituição do Brasil a dedicar um capítulo específico, capítulo 8, à proteção dos direitos indígenas. Uma das inovações foi justamente o rompimento com a tradição secular, de compreender os indígenas como uma categoria social que deveria ser incorporada à comunhão nacional. Com isso, fica garantido aos indígenas o seu direito de manter e preservar a sua própria cultura, costumes, língua, crenças e tradições. Outras inovações jurídicas
Outra inovação jurídica possibilitada pela Constituição foi o reconhecimento dos direitos indígenas sobre as suas terras como direitos originários, ou seja, certifica o fato histórico de que o pertencimento das terras aos povos indígenas é anterior à criação do próprio Estado brasileiro, assumindo-os como os primeiros ocupantes do Brasil. Além disso, a Constituição de 1988 garante aos indígenas a sua capacidade processual, capacidade de ser autor ou réu e exercer seus direitos em uma relação jurídica processual, por meio do artigo 232. O artigo expressa que comunidades e organizações indígenas são legítimas para entrar em juízo na defesa dos seus direitos. Isso significa que os indígenas podem processar judicialmente qualquer pessoa ou ente, inclusive o próprio Estado brasileiro. No mais, a Constituição garante todos os direitos fundamentais aos povos indígenas, como o direito à educação, à saúde, ao trabalho, à liberdade, à igualdade, aos direitos sociais, entre outros. Importante destacar que essas conquistas foram fruto da luta do movimento indígena no Brasil, que teve um papel fundamental na elaboração e redação do texto constituinte referente aos direitos indígenas. Atualmente, com a promulgação da Constituição Federal de 1988, os direitos indígenas são garantidos, prevendo o respeito aos povos indígenas e à sua organização social, cultural, língua, crenças e tradições.